Eu sempre faço a minha analogia dos cistos odontogênicos, ou dos cistos em geral, com uma estrutura de um coco. Por isso que vocês estão vendo o meu início de aula baseado num coco. Nós, patologistas, nós temos a cautela de fazer o diagnóstico e nominar e dar nome para os cistos odontogênicos baseado na classificação da OMS, que a mais recente é a de 2017, que é essa aqui que está na minha mão, ó. E é nela que eu me baseei para montar essa apresentação para vocês. Tá? E claro que eu vou falar dos cistos mais comuns, principalmente, que eu acho que é o mais importante. E aí eu vou colocar aí do lado que uma figura emblemática, uma figura que tem aí o seu cabelo como o emblema do governo dos Estados Unidos, né? Já gerou memes e GIFs e todos os emojis que a gente pode pensar, que é o Donald Trump. E o Donald Trump com a sua caneta categórica dizendo que os cirurgiões têm que mandar todo o material coletado para o patologista, que isso vai ser, sim, analisado para dar um diagnóstico e continuar o processo. Então, do jeito que o Donald Trump fala categoricamente, nós patologistas seguimos a classificação da OMS para dar nome para os cistos odontogênicos, né? Só que para a gente ter uma noção do que é isso hoje, a classificação da OMS ela não é atual, ela é histórica, né? E quando o professor Paulo me convidou, quando falei com o Vitor sobre essa aula, o cisto odontogênico, eu fiquei pensando, o que eu vou falar de cisto odontogênico? Tem um livro que é do Scheer, que é inteirinho de livro, gastaríamos 6 meses para falar. Vamos falar, então, do que é rápido, do que é importante, do que é comum. A classificação do OMS, ela trouxe, em 1971, uma tentativa de organizar as neoplasias odontogênicas e os cistos odontogênicos. Dessa classificação saiu, vou mostrar isso para vocês, a partir de uma reunião que estava o Schaefer, o professor Barbosa, né, que é brasileiro, o professor que era o aluno do Schaefer na época, que eu esqueci o nome dele, lá de Indiana. Tinha também o professor Gorlin, né, do cisto de Gorlin, né, da síndrome de Gorlin, e eles se reuniram para fazer uma classificação, o TOMIS, o que eu esqueci o nome era o TOMIS. Reuniram-se para fazer uma classificação das doenças odontogênicas, para dar nome para elas, para não deixar de ser odontoma ou adamantinoma. Muito bem. A partir daí, sabia-se tudo sobre odontogênese quase, e deram o nome de tumores odontogênicos. Eu não concordo muito com o nome tumores odontogênicos, eu uso muito neoplasias odontogênicas para dar a impressão de que é realmente um crescimento neoplásico, né? E cistos. Então foram os cistos, as neoplasias odontogênicas e algumas lesões associadas, como as lesões fibroósseas e tudo mais. Essa classificação começou a gerar novos nomes, porque foram descobertas neoplasias novas, cistos novos, foram tirados alguns, enfim. Então, em 1992, a classificação manteve-se igual. Mudou-se a comissão, obviamente, mudou-se a comissão e manteve-se tudo igual. Em 2005, houve uma confusão que, por algum motivo, excluíram os cistos odontogênicos da classificação da OMS. Se a gente for ler o livro de 2005, não tem cistos. Na minha concepção, esqueceram do cisto, não é possível. Mas não tinha. Mantiveram os tumores odontogênicos, algumas lesões fibroósseas, cementoblastomas, e excluíram completamente os cistos. E o engraçado de tudo é que na classificação de 2005, o enigmático queratocisto odontogênico, ele foi transferido para a classificação de tumores odontogênicos, né? E em 2017,
numa reunião que teve, agora mudou completamente a equipe. Em 2005 foram liderados pelo professor Peter Reichert, do Charité Schule of Zahnmedicine da Alemanha. E o Peter Reichert aposentou. E agora passou para o autor que eu ainda não decorei o nome, que é o Adel El Nagar, né? Que é um árabe que está coordenando o livro da OMS de 2017. E hoje a gente tem algumas mudanças nessa classificação, que eu vou discutir algumas coisas com vocês. E a gente tem exatamente isso. Ó. A classificação de 1971 traz muito parecido o que vocês conhecem hoje como cisto odontogênico de desenvolvimento, que ele era colocado dentro dos cistos epiteliais, que eu não vejo necessidade de estar ali. Eu vejo que todo cisto tem um revestimento epitelial, então é redundante dizer cistos epiteliais, né? O cisto odontogênico de desenvolvimento é classificado primariamente em odontogênicos e não odontogênicos, né? E os cistos inflamatórios, que na época se conhecia somente o cisto radicular, né? Em 1992, manteve-se isso, separou um pouquinho mais, né, os cistos odontogênicos de desenvolvimento, manteve-se o cisto radicular, né, e agora acrescentou-se o cisto que na época a gente chamava de paradentário, hoje a gente chama de cisto colateral. Tá? 2005 é vazio. 2005 ninguém sabe o que aconteceu, a classificação ficou vazia, né? Não tem classificação de cisto. E em 2017 voltou-se os cistos com o queratocisto odontogênico, de novo na classificação de cisto odontogênico de desenvolvimento, e também o cisto inflamatório, mudou o nome do cisto paradentário para cisto colateral. Então, essa visão histórica que eu estou mostrando para vocês é muito mais para a gente entender o que é o tema que nós vamos discutir agora nesses próximos minutos, tá? Muito bem. Então, toda vez que a gente pensa em cisto odontogênico, eu estou pensando muito mais no remanescente da odontogênese, né? Se eu colocar a odontogênese como representado por uma estrutura chamada órgão do esmalte, lá da remanescente do processo de odontogênese, a gente vê que esses cistos odontogênicos são derivados, né, dessas etapas da odontogênese, e principalmente dos restos epiteliais de Malassez, que são guardados, né, na forma de bainha epitelial de Hertwig, de uma forma inativa, de uma forma não funcional, né? E persiste na raiz desses dentes até a formação completa dessa estrutura desse dente, né? O que a gente tem também nesse contexto é um epitélio reduzido do órgão do esmalte, que pode ser associado e pode estar presente lá no capuz pericoronário durante a fase que há ainda a não erupção desses dentes, e os remanescentes da lâmina dentária, né, que são os restos epiteliais de Serres, que originam-se algumas teorias, como, por exemplo, Stoelingen fala isso, que se origina do epitélio, da camada basal do epitélio oral, né, da mucosa oral, e permanecem na região mais próxima à coroa durante a formação desse dente. Então, para a gente lembrar dos cistos odontogênicos, e também das neoplasias odontogênicas, esse conceito de odontogênese ele é importante para a gente definir algumas doenças. Então, eu vou fazer uma discussão de algumas situações que nós já vimos e acompanhamos, e a gente vai discutindo sobre probabilidades de diagnóstico diferencial, enfim. E vou lembrar vocês o seguinte, como é uma aula de liga acadêmica, vale a pena a gente lembrar que as doenças ósseas da maxila e da mandíbula,
elas têm uma dificuldade semiológica bastante importante. Muitas delas, elas não causam aumento de volume, elas não costumam causar sintomas, então são assintomáticas. Algumas são até achados de rotina, de achados de exames de rotina, na verdade, ou por ou solicitação do ortodontista ou do implantodontista, enfim. Então, essa carência de sinais e sintomas para análise propedêutica, ela dificulta um pouco as nossas abordagens. Então, o que a gente vê aqui é um homem de 47 anos de idade, de raça negra, que foi encaminhado para o estomatologista com a imagem dessa imagem com a imagem radiolúcida que você está vendo aqui, ó. Tá? Então, essa imagem radiolúcida, ela é extensa, né, chegando até próximo da linha média. Se a gente for analisar até, parece que está tentando afastar um pouco essas raízes, uma observação muito aprofundada, né? Mas o que chama muita atenção é que essa área de osteólise está muito próxima e até quase relacionada com esse dente. Um dente que já tem um tratamento endodôntico prévio, um dente que já tem um pino interradicular e que pode ser a origem de tudo isso. Quando a gente olha uma imagem dessa, com esse padrão de radiolucência, de radiolucidez, associado a um dente não vital, algumas hipóteses nos vêm à cabeça, né? E também eu faço, às vezes, um raciocínio ao contrário, quais são as hipóteses que não viriam à minha cabeça. Segundo aprendi com uma professora um dia, ela falou o seguinte, olha para essa imagem e fala, o que isso não é? Isto, para mim, não é cisto de desenvolvimento. É um cisto que veio a partir de uma reação inflamatória ou de um processo infeccioso desse dente ou até desse dente, dependendo da vitalidade pulpar. Então, se eu pensar nessa possibilidade, eu tenho desculpe. Mais de perto, olha só, dá para a gente ver o tamanho dessa lesão, uma radiografia oclusal, em que eu vejo uma relação direta, né, desse dente desvitalizado com a imagem radiolúcida. E olhando até com mais cuidado, a gente percebe até que essa imagem é descorticalizada, não está formando aquela corticalização periférica, aquele halo radiopaco bem clássico, né? Então, quando eu olho isso, eu estou pensando num cisto odontogênico e que provavelmente seja inflamatório. Mas é só o cisto odontogênico? Tem outros diagnósticos, por exemplo, uma neoplasia odontogênica, de maxila, por exemplo, o tumor odontogênico adenomatoide, que é menos comum pelo tamanho dessa imagem, tá? Muito infrequente, mas eu pensaria pela localização. Mas o que me chama muita atenção e que me faz pensar nesse diagnóstico é essa desvitalização pulpar. É esse dente desvitalizado que previamente poderia ter feito uma cápsula cística. Então, é nesse contexto que a gente vai trabalhar. Outra situação para a gente refletir, né, que está aí na imagem, ó. Então, você vê um dente desvitalizado, né? Esse dente desvitalizado mostrando essa imagem radiolúcida, bem circunscrita, e nessa apresentação eu consigo olhar e ver que tem uma corticalização periférica, mostrando um crescimento lento dessa imagem, né? Outro exemplo para a gente refletir, uma tomografia agora, ficou até refletido ali, né? Uma reflexão de uma outra imagem que a gente percebe que realmente tem uma imagem hipodensa nessa tomografia, em ambos os cortes. Essa imagem hipodensa, dá para ver uma periferia bastante corticalizada, né? Então, só para a gente refletir que não apenas a radiografia panorâmica, mas a tomografia também nos ajuda bastante a entender essas lesões, esses cistos ou cavidades císticas. Do ponto de vista didático, acho que é importante a gente pensar o seguinte,
Se eu comecei a minha aula falando do coco, e eu sei que eu costumo fazer essa analogia com o coco, o que eu estou buscando? Uma das manobras semiotécnicas importantes é a utilização da punção aspirativa. Relembrando que a punção aspirativa, aqui ela não tem critério diagnóstico, ela tem critério propedêutico para identificar se nós estamos trabalhando com uma lesão, com uma imagem radiolúcida que ela é cística ou uma imagem radiolúcida que ela é sólida. Quando a gente pensa em imagem radiolúcida que é cística, eu tenho uma punção muito clássica, né? Esse cisto tem um conteúdo exudativo importante, um exudato seroso, então o fluido ele é amarelo, a gente fala que é um amarelo citrino, né? E se esse cisto tiver um componente hemorrágico junto, ele vai misturar e vai fazer uma coloração um pouco diferente. Então, nesse contexto, essa situação pede que uma punção aspirativa oriente o nosso diagnóstico para investigar a provável etiologia. Então, fechando esse diagnóstico, a gente tem o cisto odontogênico mais comum, que eu acho que ele deve ser visto pelos acadêmicos e pelos profissionais, não apenas como mais um cisto, né? Mas sim como como resultado de uma doença pulpar, né? Então, um cisto odontogênico inflamatório é um cisto odontogênico extremamente comum e tem associação clara com o dente não vital, né? E o mais interessante, eu sou patologista num laboratório aqui em São Paulo, de um médico patologista, e ele me falou, me perguntou uma coisa na semana passada. Todos os cistos radiculares você tem que analisar o dente? Eu falei, mas por quê? Porque tem muitos dentistas que estão mandando os dentes junto. Então, não que a gente analise, os dentes vão para estoque, mas fica bem claro que o que é importante é a gente pensar que aquela lesão do periápice não deve para o lixo e não vai para o lixo, né? Então, a gente pode ter muito mais cistos odontogênicos a serem diagnosticados e o lixo subestimar esse diagnóstico, né? Existe uma variação dele, que é a mesma doença, a mesma lesão, a mesma fisiopatologia, que é o cisto residual, que a gente vai conversar um pouquinho. Como é que forma? Qual é a patogênese de um cisto radicular? Por que ele é muito comum? Né? É uma patogênese que vem a partir de necrose pulpar, e esta necrose pulpar, seja ela por cárie, seja ela por trauma crônico fechado dessa polpa, seja ela por isquemia pulpar, né, fazendo uma necrose coagulativa dessa polpa, nós vamos desenvolver uma reação inflamatória, e esta reação inflamatória, que alguns livros chamam de periodontite apical, né, que pode ser aguda, como pode ser crônica. A periodontite apical aguda é aquela em que vai infectar e dar origem a um abscesso, né, que pode evoluir para uma osteomielite. E o cisto radicular, ele é muito conhecido a natureza crônica da evolução. Então, a gente pode evoluir para uma periodontite apical crônica, conhecida como granuloma periapical, e aí vai ter uma linha de raciocínio, de conduta, dizendo o seguinte: eu tenho granuloma periapical, que vai ser um tecido de reparação, tecido de granulação naquele periápice, que eu tenho tanta citocina inflamatória que ele pode ter a capacidade de estimular os restos de malacês a desenvolver e formar um revestimento epitelial naquela estrutura inflamatória. Então, nós, patologistas, a gente tem o hábito de, quando virmos uma lâmina de uma lesão periapical, e ficar entre o diagnóstico de um cisto periapical e de um granuloma periapical. O que vai diferenciar microscopicamente é a presença do epitélio cístico, que é do padrão estratificado pavimentoso, nessa cápsula cística.
Então, o cisto radicular nada mais é do que uma cápsula, né, uma estrutura de cápsula cística, onde tem, a partir de uma desvitalização dental, ou dentária, né, a estimulação dos restos epiteliais de Malassez, restos que ficaram da odontogênese a partir da formação da raiz. Essa necrose pulpar leva à liberação de restos de necrose da polpa, que são estímulos inflamatórios, fazendo uma inflamação do periápice. E como o processo inflamatório ele se cronifica, ele fica crônico com o tempo, a gente começa a fazer uma reação inflamatória de reparo. E esse reparo tecidual é mediado por tecido de granulação. E esse tecido, como ele está sempre alimentado pela inflamação pulpar da necrose, eu vou formar este granuloma periapical. E se eu mantiver esta reação inflamatória, a gente tem desenvolvimento do epitélio cístico e formação de uma cavidade patológica, né? Uma coisa interessante é que, a partir do momento que eu tenho a formação do epitélio cístico, eu limito a porção central dessa estrutura. E aí eu começo a deixar essa porção central um pouco hipóxica, como dá para ver aí na imagem do meio. Ó. Eu começo a ficar hipóxico na região central dessa estrutura. E, consequentemente, essa área hipóxica começa a sofrer morte celular. E uma morte celular por necrose. Como essa necrose libera muita proteína intracelular e proteínas da própria matriz extracelular, a pressão oncótica, a pressão coloidosmótica é tão grande que eu começo a atrair líquido para dentro e aumento pela pressão hidrostática que essa cápsula cística exerce sobre o tecido de origem. E essa cápsula cística confere esse padrão de imagem radiográfica que estimula a reabsorção óssea por ativar os osteoclastos. Tudo bem. Então, o estímulo, né, é uma animação do desenho anterior. Você tem um estímulo, você faz um estímulo hiperplásico desse resto epitelial de Malassez. O centro torna-se hipóxico, né? E essa hipóxia leva a uma lesão irreversível do padrão de necrose, né? Essa necrose começa a favorecer a proliferação epitelial, favorecer a perda de células, começa a aumentar a concentração proteica e os restos celulares, esses produtos de metabolismo, trazem água para dentro desse conteúdo, né, desse conteúdo da cápsula cística. E, na sequência, essa periferia começa a sofrer fibrose por estímulo da síntese de colágeno pelos fibroblastos, né? E aí o que a gente tem é um aumento dessa cápsula cística por diferença de pressões hidrostáticas. Começa a ficar uma pressão tão grande lá dentro que eu começo a expandir essa cápsula. Até quando? A gente sabe que uma imagem, uma lesão, ela depende muito da resposta do hospedeiro. Se houver capacidade de uma resposta óssea, a expansão não vai ser grande. Se o osso for permissivo, tiver pouca resposta óssea, pode ser que aumente mais ou a pressão hidrostática prevaleça, né? E o que a gente vê é exatamente isso. Um dente aqui, ó, existe uma estrutura bastante ligada nessa raiz do dente, esse ápice do dente. Se a gente olhar essa estrutura dentária, tá com a polpa bem pequena, parece estar bem reduzido de tamanho, né? E a coroa fraturada, a raiz quase inteira fraturada já, né? Então a gente infere com certeza que houve necrose pulpar, e no periápice tem essa estrutura. O que é mais eosinofílico, o que é mais rosa, é a cápsula cística, e a porção mais interna é o conteúdo desse cisto. E quando olhamos a microscopia, eu vejo exatamente este cordão epitelial, né, limitando essa cápsula cística. E esse cordão é tão proliferativo que ele forma
esses arcos, né, que são clássicos do cisto radicular, né? Se não tivesse epitélio, a gente trabalharia muito mais com uma possibilidade de um tecido de reparação, um processo inflamatório que que pode ser compatível com granuloma periapical, né? E aí este homem de 47 anos sofreu aí a remoção cirúrgica, essa é uma remoção, uma enucleação da cápsula cística. A cápsula está aí, dá para a gente perceber o tamanho dela, né? E vai para o exame microscópico, que mostrou exatamente que vai ajudar o diagnóstico, né? Então, percebam, a diferença, o diagnóstico, a imagem e a microscopia são muito importantes para o diagnóstico final, do cisto e do granuloma periapical. No caso do cisto, é muito visível que a gente vê a estrutura epitelial limitando nessa cápsula, e aqui eu consigo ver uma cápsula até mais hyalinizada, parece que é uma cápsula mais velha, né? Bastante informação de colágeno. E aqui, na profundidade, esse monte de núcleo de célula inflamatória, caracterizando e colocando o cisto radicular ou cisto periapical dentro do grupo dos cistos odontogênicos inflamatórios. Tá? Mais uma outra imagem para a gente ver um aumento de volume. Então, esse aqui teve um aumento de volume, e a cápsula cística está aqui, ó. A mesma situação, né? Existe uma questão que eu acho que vale a pena a gente discutir, que a OMS até escreve, uma variação, né, que a OMS coloca, que é o cisto residual. Ele tem o mesmo perfil, ele é a mesma etiologia, ele é a mesma microscopia, ele é a mesma patogênese do cisto residual, radicular ou periapical. O cisto residual é o mesmo, é a mesma coisa, é o mesmo cisto, é a mesma cápsula. E a OMS, ela pede para a gente olhar para esse cisto, principalmente quando a gente tem um cisto radicular em uma área desdentada. Por quê? Porque em algumas situações ele até pode simular outras lesões císticas, né? Por exemplo, o próprio queratocisto, na região anterior, não deixa de ter uma lesão radiolúcida assim, né? Então, só para a gente lembrar que o cisto radicular, ele é o mesmo, o epitélio estratificado pavimentoso, limitando essa cápsula, né? A cápsula fibrosa com infiltrado, moderado a intenso infiltrado inflamatório, né? Então, esse cisto residual, ele é o mesmo do cisto radicular, o cisto periapical. A única diferença é que eu não consigo achar a referência do dente que causou essa cápsula cística, né? Tudo bem. E aí a gente tem aí uma outra situação de um homem de 23 anos de idade, de raça branca, que tem uma dor adistal do último dente. Muito bem. Toda vez que a gente pensa no cisto odontogênico, uma cápsula cística, acho que é bem válido a gente pensar um pouco na questão da dor. A dor é muito clara de uma condição inflamatória. Então, se ele fala que está com dor, uma das dores que me chama muito a atenção, principalmente na distal do último dente, são as dores de pericoronarite, que nós sabemos bastante, né, o que é uma pericoronarite. E aí, quando olhamos essa imagem, desse homem jovem, a gente percebe que o dente está numa posição fora do arco de erupção, enfim, e tem uma imagem que não é muito clara, aquela imagem de pericoronarite, né? Ela não está aquele triângulo, né, bem claro, na distal do dente. Tem uma imagem radiolúcida um pouco maior, corticalizada na periferia. Então, pensando nisso, tem algumas hipóteses que eu acho importante a gente pensar. A primeira delas é pensar num cisto odontogênico. Eu acho que devido à dor, talvez seja uma característica importante. Mas eu posso pensar também num cisto dentígero. Meio atípico, mas tudo bem. Se esse dente não foi erupcionado, ou foi parcialmente erupcionado e manteve um pouco do capuz pericoronário, que é menos frequente. Mas tem as neoplasias odontogênicas. Perfeito. Tem um ameloblastoma,
Tem o próprio queratocisto, né? Tem o mixoma, um pouco atípico também, mas vamos pensar num cisto, vamos pensar num ameloblastoma e vamos pensar num queratocisto. Quando a gente faz a nossa colocação, a gente percebe que um cisto comum, para ele ter com essa característica, percebam aqui, ó, tá ligado à coroa do dente, ele tem uma cápsula cística ligada à coroa do dente, microscopicamente eu também vejo essa ligação, tá aqui, ó, o dente está aqui e a cápsula cística está logo grudado nessa, bem anexado nessa estrutura dentária. A OMS coloca esse cisto, essa cápsula cística, como cisto colateral, antigamente chamado cisto paradentário. Hoje a OMS também dá uma sinonímia para ele, que é um cisto da bifurcação dentária, né? É um cisto odontogênico inflamatório, da mesma forma que o cisto radicular. Qual é a particularidade dele? Ó, se a gente olhar a microscopia, eu acho que eu tenho um apontador aqui. Se a gente olhar a microscopia, ó, eu percebo que eu tenho realmente o epitélio estratificado pavimentoso, eu tenho a cápsula cística, a cápsula fibrosa abaixo da minha tela aí, e bastante intenso infiltrado inflamatório. Então, a cápsula que foi operada, ela tem inflamação. Então, a OMS coloca esse cisto como um cisto colateral. Não é um cisto frequente, mas é um dos cistos comuns quando a gente encontra episódios recorrentes de pericoronarite. Tá? E esse? A imagem, nosso cisto está aqui, ó. Bom, então, um garoto jovem, né, de 12 anos, foi encaminhado pelo ortodontista com essa imagem aqui, ó. Tá? Mesma coisa, parece um cisto, vamos pensar num cisto, numa neoplasia odontogênica. Ó, o germe do terceiro molar está aqui, ó. Então a gente tem aqui um segundo molar com essa imagem radiolúcida. Algumas hipóteses para a idade são frequentes, então talvez um ameloblastoma, não deixa de ser, né? O próprio queratocisto e uma cápsula cística nesse garoto. Quando a gente olha mais de perto, a gente percebe que ele não vai, a anamnese dele é importante, ele não se queixou de dor, tanto que foi achado do ortodontista. Quando você olhar essa imagem aqui, ó, você percebe na radiografia oclusal que existe uma imagem radiolúcida bem próxima, bem colada, né, bem na região do segundo molar. E quando você olha essa imagem aqui, ó, você percebe que tem osso aqui, ó, tem um remanescente ósseo aqui, e essa imagem permanece radiolúcida nessa região, né? E aí, um dos diagnósticos importantes que eu tenho que lembrá-los, se eu já pensei no ameloblastoma, pensei no próprio queratocisto, por ser uma pessoa jovem, né? O cisto dentígero é uma delas. Aí vamos falar, nossa, mas um cisto dentígero bem atípico. Sim, um cisto dentígero que tem uma posição atípica de ocorrência, atípica, mas não infrequente, né? É um cisto odontogênico de desenvolvimento. O que se pensa do queratocisto? Dente está aqui, ó, a estrutura dentária está aqui, a estrutura dentária está aqui, né? Esse cisto, ele está colado na coroa do dente, então esse cisto está colado na coroa do dente, aqui e aqui, e eu tenho essa grande área cística aqui, ó. Quando a gente olha bem de perto, esse cisto, ele é revestido por um epitélio estratificado pavimentoso. Desculpa, um epitélio estratificado, mas de camada única. De 2 camadas, na verdade. A gente fala que são poucas camadas. Alguns cistos dentígeros até formam uma única camada de epitélio. Né? Qual é a teoria que está aceita hoje para o cisto dentígero? Tá? Uma das teorias mais estabelecidas para ele é o acúmulo de líquido entre a coroa do dente
e o capuz pericoronário, né? Um dos diagnósticos diferenciais para ele, nesta posição que eu estou mostrando na microscopia para vocês, é até o capuz hiperplásico, quando a gente olhar a radiografia, né? Mas o cisto dentígeno é muito claro. Eu tenho que ter o remanescente epitelial ativado e a formação dessa cápsula cística, esse espaço entre a coroa e o capuz pericoronário. Muitos e muitos cistos dentígeros, eles são assintomáticos. Eles vão tornar-se sintomáticos a partir do momento em que eles forem submetidos a processo inflamatório secundário ou a processo infeccioso, tá? Mas a grande parte deles é assintomático e costuma ser feita a remoção junto com o dente impactado que deu origem. 3 formas de cisto dentígero eu acho que são importantes a gente relembrar, né? O que a gente chama de cisto dentígero circunferencial, que é o mais comum, que é esse aqui, ó. Eu tento mexer nesse negócio, não consigo. Que é o cisto... Desculpem, vamos voltar. Que é esse cisto dentígero circunferencial, que contorna a coroa do dente. As 2 imagens de baixo estão mostrando isso. Tem uma ligação muito clara na junção amelo-sementária desse dente impactado, né? O mais comum é esse circunferencial. Tem uma variante que é de cima à esquerda, que é a variante lateral. Ela pode até ser confundida, por exemplo, com neoplasia odontogênica, tipo ameloblastoma. Mas ela é um cisto dentígeno lateralmente à raiz desse dente. E existe uma terceira opção, que é o cisto dentígeno central, em que anatomicamente o capuz pericoronário envolveu esse dente e a expansão pelo acúmulo de fluidos, ela deixou esse dente bem no meio, né? Que é a variação central. Essa variação central é muito facilmente confundida com neoplasias odontogênicas tipo ameloblastoma. Olha esse. Aí a gente vê uma outra situação, né, de um outro cisto odontogênico. Percebam que falar de diagnóstico diferencial de cisto odontogênico é gostoso. Todas as imagens são radiolúcidas. Geralmente são únicas. Aí vem o professor, vem o Fábio, que está falando com vocês, e mostra uma garota de 13 anos de idade com várias lesões radiolúcidas, de tamanho pequeno, médio e grande. Ó. Tem um capuz aqui, ó. Tem uma lesão aqui. Tem uma grande imagem aqui, ó. Tem outra imagem aqui. Aí eu já começo a olhar preocupado. Aí eu começo a olhar preocupado e dizer para mim mesmo, isto não parece um cisto de crescimento lento. Isto não parece um cisto de crescimento limitado. Bom, vamos pensar, né? Mulher de 13 anos tem esse aumento de volume que dá para ver aqui, ó, né? Dá para ver, é visível aqui na mucosa. Vocês vão ler os livros, né? Chamam abaulamento vestibular. Aqui na região anterior tem, aqui tem. Esse dente também foi empurrado. Canal mandibular está presente. Mantive o canal mandibular, né? Isso é importante lembrar. Algumas pessoas vão sugerir ameloblastoma. Algumas pessoas vão sugerir, no último caso, mixoma. Mas o ameloblastoma vai ficar primeiro, né? Tá bom. Olha só como ficou a mandíbula aqui, ó. Parece que ficou bem adelgaçada, né? Tá bom. Lesões múltiplas. E aqui, mesma coisa, ó. Mulher de 58 anos de idade, raça branca, com esse aumento de volume aqui, ó. Essas pigmentações melânicas, esqueçam por enquanto. Esse aumento de volume. Que quando a gente olha a imagem, a gente percebe uma extensa área de lesão radiolúcida, né? Interessante, né? Punção é positiva para líquido, então a gente sabe que isso é uma cápsula cística. Se você olhar esse dente aqui,
ele está até movimentado, né? Você afastou esse dente. Vamos pensar em algum cisto, né? Então, é um cisto que, para mim, ele tem um comportamento biológico que permitiu que ele seja um pouco maior, vamos dizer assim. Um pouco maior e pode até ser múltiplo, né? Tudo bem. Se vocês estiverem pensando em cisto radicular, esse aqui, se tiver necrose pulpar, já conseguimos pensar. O anterior, não. Se eu disser para você não há necrose pulpar, você coloca na gaveta de volta o cisto radicular. Se tiver vitalidade pulpar, vamos pensar em cistos que crescem muito. Um cisto que cresce muito, para mim, é o queratocisto odontogênico, que é o que eu falo, que é o emblemático queratocisto odontogênico. Né? Queratocisto odontogênico é um cisto produtor de queratina, que, se a gente lembrar que o epitélio de revestimento estratificado pavimentoso, ele chega na sua diferenciação terminal, querendo ser produtor de queratina, a teoria do próprio Stoelingen é exatamente essa, que o queratocisto odontogênico é um derivado, ele é derivado de remanescente da lâmina dentária, podemos até sugerir restos de cerres, e que este queratocisto, esse epitélio do resto da lâmina dentária, ele sofre uma mutação de um gene, que a gente chama de PET, que faz parte da via do Sonic Hedgehog, que é um gene estimulador de proliferação celular. Né? Este foi um dos motivos que levou a OMS, em 2005, a colocar o queratocisto na classificação dos tumores odontogênicos. E o que fez a OMS agora dizer que não tem tantas evidências que suportem isso. Confusão, mas só para a gente saber. Né? Algumas das teorias falam o seguinte: esse queratocisto odontogênico ele tem mutação de PET e a sua via, e essa mutação também suprime a morte celular programada por apoptose. Então, eu tenho um epitélio ativo e um epitélio proliferativo. Tá? E dentro dele a gente tem uma produção de queratina, que é o que sugere que o cisto tem um epitélio com diferenciação terminal. Tá? Ele mantém, como dá para ver na radiografia à esquerda, né? Tá bem feia a imagem da radiografia, mas eu quis mostrar que o dente ele costuma ficar dentro dessa imagem radiolúcida. E o queratocisto é o emblemático, né? Eu digo sempre, o queratocisto odontogênico vai ser sempre emblemático. Meu pai teve um, né? Eu achava que era um... Meu pai, quando ele teve um queratocisto, eu jurava que era um cisto ósseo traumático, porque durante muito tempo ele foi jogador de futebol, ele jogava futebol na empresa, então poderia ter tido um trauma, ele nunca sentiu, nunca fez uma panorâmica, e o endodontista pediu um cisto. E quando operamos para fazer a biópsia, para fazer a exploração cirúrgica, tinha um fluido bastante espesso, bastante amarelado, compatível com queratina. Foi aí que fez o diagnóstico do queratocisto, né? E hoje está bem. Fizemos a nucleação da cápsula, tiramos a cápsula toda, tratamento adjuvante do queratocisto e não tem nada. Por que eu chamo ele de emblemático? Porque ele é um cisto que em 2019 existiam N proteínas que tentavam descobrir, tanto para o ameloblastoma quanto para o queratocisto, mecanismos de sinalização que pudessem explicar a sua patogênese. Então, a via do Sonic, do PET, que eu discuti na projeção anterior, do INT, do AKT, são vias de sinalização de proliferação celular. Então, e eles podem responder a hormônio de crescimento, como fator de crescimento de fibroblasto, a proteinases importantes. Então, o que a gente vê hoje é que o queratocisto odontogênico, ele tem, esse aqui, por exemplo, é o tumor odontogênico adenomatoide, que é só para a gente ver
a linha que está se seguindo para descobrir patogênese, tanto das neoplasias odontogênicas quanto dos cistos odontogênicos. E para os cistos odontogênicos, o queratocisto é o mais emblemático para isso. Então, tem mutação de Carrasca, é um proto-oncogene. A gente vê também, num trabalho de 2017, brasileiro, o estudo do fator de crescimento de fibroblasto e do fator de crescimento epidérmico como ativadores da via de proto-oncogene. Por exemplo, o FOS, o MIC, a ciclina D1, né, iniciando a proliferação e diferenciação dessa neoplasia. A via do SMU, que faz parte da via do PET, né, o PET inibe o SMU. Se eu tenho um PET que está bloqueado, o SMU mantém-se ativado, ativa BCL2 e ciclina D1, mantendo proliferação celular. E o INT mantendo também a proliferação celular, né? Mantendo os fatores de transcrição. O que se quer com isso? Descobrir no queratocisto, por exemplo, se eles têm mutações genéticas que predigam a resposta terapêutica e predigam também a capacidade de recidiva, né? A síndrome de Gorlin é uma delas, que já tem alguns trabalhos falando sobre isso. E no queratocisto, a gente sabe que existe a mutação do gene PET, que faz a proliferação, e com isso, medicações específicas, como a ciclopamina, a própria vitamina B3 e alguns outros medicamentos, como anticorpos, proteínas que agem com RED-ROG, vão ser usadas para tratamentos adjuvantes nesse cisto. Essa é uma das pesquisas da Liz Bilodeau, da Filadélfia, ou da Pensilvânia, não me lembro. Eu acho que é da Pensilvânia. E ela tem falado muito sobre isso, né? E as imunomarcações também, que querem falar por que reabsorve tanto o osso. Então, o queratocisto odontogênico já foi estudado, RANK, ligante de RANK, as interleucinas inflamatórias, o CD10 e o KI67 tentando explicar sobre recorrência de neoplasias e cistos odontogênicos. Que mais? Adesão celular, pensando um pouco em agressividade das neoplasias, e por aí vai, né? Então, a gente tem muita coisa pela frente, né? Outra situação legal para a gente discutir é esse homem de 55 anos que fez uma exodontia, né, há 6 meses, e apareceu uma lesão avermelhada, assintomática no pós-operatório e na gengiva, né? A gente consegue olhar que está aqui, ó, a imagem antes da cirurgia dele, ó. Essa imagem que é a questão do nosso caso. As outras são sobreposições. Então, essa imagem lateral à raiz do dente está me contando que eu tenho provavelmente uma cápsula cística pelo padrão de imagem, né? Uma imagem redonda ligada diretamente à proximidade ao periodonto, né? Pequena, que nunca fez sintomas, né? Enfim. E aí, quando a gente olha, a gente tem um cisto que a OMS ela chama de cisto periodontal lateral, um cisto odontogênico de desenvolvimento, que não é comum, tá? Não é comum. Em alguns casos, ele pode até simular um cisto dentígero, dependendo da localização. Ele envolve sempre a distal, né, de um dente erupcionado, distal não, desculpa, a lateral de um dente erupcionado. E o que é interessante, este dente está vital, para você não pensar que é igual a um cisto radicular. Então, se você tem a possibilidade de fazer o teste de vitalidade e for vital esse dente, excluindo cisto radicular. Então, 2 coisas são importantes que eu preciso trazer para vocês sobre o cisto periodontal lateral. É um cisto em que o revestimento epitelial da cápsula ele tem esses espessamentos, tá? A cápsula está aqui, ele tem esses espessamentos. E quando a gente olha bem de perto, a gente percebe que essas células do espessamento são células ricas em glicogênio,
né? É um cisto de desenvolvimento bastante infrequente, que vai... que é comum, né? Que é comum ter essas células que acumulam esse glicogênio, né? E agora, para falar que é um cisto residual, né? Parece, né, um cisto residual. E quando a gente olha para a microscopia dele, ele é muito claro. Então, o que está acontecendo é que ele está ligado, provavelmente, ao dente que estava aqui, foi feita a exodontia, o cisto ficou. Vocês puderam perceber que a imagem, ela sugere muito mais um cisto residual. Então, se a gente tivesse chutado o diagnóstico de cisto residual, diagnóstico clínico, não estaríamos errados. Mas a microscopia mostra esse grande espessamento epitelial. Se a gente for ver a microscopia até no menor aumento, dá para ver que tem esses espessamentos. Então, a gente fez o diagnóstico como cisto periodontal lateral, né? E aqui, ó, tá aqui a imagem, ó. Aqui e aqui. Um homem de 58 anos com lesões radiolúcidas. Meu pai tinha 59 quando fizemos o diagnóstico de um queratocisto dele, mas estava muito mais apical. Então, a gente vê algumas imagens aqui, ó, aqui, algumas pessoas, e o mais interessante é que esse caso veio com diagnóstico clínico de queratocisto odontogênico, pensando nessa imagem radiolúcida corticalizada que a gente está vendo. E quando a gente olhou a lâmina, é um cisto periodontal lateral, onde eu vejo esses espessamentos esses espessamentos na parede, no epitélio cístico, e essas células ricas em glicogênio. Uma célula ser rica em glicogênio, para mim, é uma célula que está sofrendo uma lesão celular e acumulando glicogênio do próprio metabolismo. Então, entendam o cisto periodontal lateral como um cisto extremamente reativo, né? Um cisto que tem bastante reatividade. E aí eu tenho uma garotinha aí, esse caso acho que foi nosso, de muitos anos atrás, uma garota de 19 anos, branca, solteira, estudante, que é aqui de São Paulo. A história dela está mostrando esse inchaço na queixa principal, né? A inchaço há 3 meses, e a história pregressa da moléstia atual mostra que há 3 meses começou a notar um aumento progressivo, indolor, foi no dentista, não tinha febre, não tinha dor de dente, não tinha trauma, tinha vitalidade pulpar, né? Não tinha nenhuma doença de base. Foi feita a punção aspirativa para diferenciar se era tumor odontogênico ou cisto odontogênico. Pela punção aspirativa foi excluído neoplasia sólida. Ficamos agora com uma provável provável estrutura cística, né? E aí, quando foi feita a imagem, dava para ver exatamente essa estrutura cística aqui, ó, né, essa imagem hipodensa, e essa estrutura bem mais hiperdensa acima do pontinho vermelho que vocês estão vendo. Aqui, ó, a gente percebe a imagem aqui, ó, nessa região, e bem perto da região mais anterior dessa imagem, parece que tem um material mineralizado, né? Quando a gente vai olhar a microscopia, né, a gente percebe, depois, isso aqui é a peça cirúrgica, foi tirada inteira, e quando abriu-se, percebeu essas áreas mineralizadas que tinha dentro dessa cápsula cística. E a microscopia desse cisto, esse cisto é um dos menos frequentes, mas para mim é um dos mais bonitos que tem, né? A microscopia, ela mostra que eu tenho o epitélio odontogênico, a gente fala que é um epitélio odontogênico que está embaixo da minha barrinha preta aí, aqui, isso, tá aqui, ó. Tá aqui, eu vou deixar pontinho vermelho para vocês. Bem nessa linha da ponteira vermelha. É um epitélio semelhante a um ameloblastoma, só que algumas células sofrem morte celular, sofrem apoptose. E essa apoptose dessas células conferem o nome de células fantasmas. E a gente sabe que todas as células que sofrem morte celular, que mantêm o seu arcabouço, elas podem sofrer mineralização, né? E
eu faço uma calcificação, dizem calcificação, mas eu prefiro usar o termo mineralização, tá? Esse é o cisto odontogênico calcificante. É um cisto odontogênico extremamente raro, é um cisto odontogênico que é emblemático em algumas situações, porque uma grande corrente acredita que ele é uma neoplasia odontogênica, uma grande corrente acredita que ele é um cisto de desenvolvimento. Tá? O que levou até para a classificação do OMS em 2005, levou ele como para tumor odontogênico cístico calcificante. E a classificação de 2017, da mesma forma que o queratocisto, trouxe ele de volta para cisto odontogênico calcificante. Tem um revestimento epitelial, é raro, tá? Este é raro. Este caso que eu mostrei para vocês é de 2007, 2008. A origem dele é a partir da lâmina dentária, com muitos cistos odontogênicos. Em alguns casos, ele é até associado a um odontoma. Por isso, e a gente consegue pensar nisso. Se o odontoma está intraósseo, ele consegue gerar um capuz, e por isso o epitélio odontogênico muito parecido com o ameloblastoma. E essas células fantasmas têm uma histogênese muito difícil de se entender. Ninguém sabe de onde elas vieram. Tá? O que se sabe é que elas podem ser uma área de necrose coagulativa, uma área de apoptose, na verdade, e esta apoptose manter a célula ali como corpo apoptótico e ser mineralizado. Então, as minhas considerações, elas são para nunca subestimar os cistos odontogênicos. Para todos os meus colegas dentistas, o cisto odontogênico ele é uma das doenças mais frequentes do osso maxila e osso mandíbula, né? Nós temos a fama dos patologistas de dar nome para elas, e eu acho isso válido, porque o laboratório dos médicos que eu trabalho, a gente tem os médicos descrevem cápsula cística, ponto. E eu costumo descrever toda a característica e dar nome para elas. Então, não subestimem os cistos odontogênicos. Para todos que forem operar, que forem fazer exodontias de dentes impactados ou não subestimem capuzes pericoronários. Esses cistos, eles são frequentes, não muda nada o tratamento, porque o prognóstico para todos eles é um prognóstico bom. O querato é o que fica ainda, como eu digo, emblemático, porque ele existe uma taxa de recidiva, que está estudando se a recidiva é porque ele tem mutação de genes promotores de proliferação, ou se porque ele tem os cistos satélites presentes na cápsula são os grandes responsáveis por essa taxa de recidiva. Então, fica ainda essa dúvida. Então, essas são as minhas considerações um pouco sobre cistos odontogênicos. Eu gostaria, mais uma vez, de agradecer a Liga Acadêmica de Diagnóstico Oral. Eu tenho um carinho muito grande pela FOB-USP, né? Costumo aparecer por aí de vez em quando a pandemia deixava, né? Já participei de bancas, eu e o professor Paulo temos uma amizade de quase 20 anos, onde o respeito mútuo, a admiração são grandes motivadores das nossas ações e curiosidades. Então, gostaria de agradecer a todos os presentes, que são 40 pessoas presentes. Gostaria de agradecer, deixar o meu contato, deixar as redes sociais. Além de patologia, eu gosto muito de culinária, então, muito da minha rede social vai ter coisa de culinária. Tá bom? Muito obrigado e fiquem bem. Muito obrigada, professor. Sua aula foi incrível. Gostei bastante. E obrigado. A gente tem algumas perguntas para você. Claro. Deixa eu só ver aqui. Perguntaram se dá para salvar o dente na excisão do cisto colateral.
Geralmente, se for o terceiro molar, com histórico de pericoronarite, o terceiro molar ele já tem uma indicação de exodontia em grande parte das vezes. Se não houver comprometimento do dente, eu já vi que alguns cirurgiões deixarem o terceiro molar, tá? Mas não é uma constante. Por estar relacionado com dente semi-erupcionado, a pericoronarite tem essa história de ser um dente semi-erupcionado, geralmente ele vai ser retirado com essas finalidades. Certo. Tem mais uma. E ele também não compromete o dente, tá? Ele não compromete o dente, ele compromete o capuz pericoronário que esse dente tem. Inclusive, a próxima pergunta é se o cisto periodontal lateral, se ele pode provocar algum dano ao dente, se ele é ligado ao dente. Não, ele o cisto periodontal lateral, ele é um cisto que uma das grandes etiologias é a doença periodontal estimulando o resto epitelial de malacês do periodonto. Então, ele não tem ligação com o dente. Ele tem um estímulo intraósseo a partir do periodonto, mas ele não se liga ao dente. Então, eu já vi muitos cirurgiões tirarem o cisto periodontal lateral e manter o dente lá, porque ele não tem nenhuma repercussão. Entendi. Aí a próxima é se o cisto calcificante pode prejudicar o paciente se não for descoberto cedo, se causa algum dano. O cisto odontogênico epitelial calcificante, a grande interrogação que eu falo, o grande problema, para não falar, usando uma palavra mais forte, o grande problema dele é o tamanho. Então, o cisto que expande, muitas vezes ele expande tanto que ele pode até fragilizar o osso, né? Então, o que eu penso é que há essa fragilidade do osso, né? Mas não, ele é tão raro, o crescimento dele ele é tão lento que muitas vezes ele cresce sem a gente perceber, tá? Não vejo comprometimentos muito importantes com o cisto odontogênico epitelial calcificante. Entendi. Pediram também, professor, se você pode indicar alguns livros. Eu gosto, vocês sabem que a gente tem uma literatura muito clara, que é o Neville, né? E o Neville, ele é um livro que é didático, mas tem algumas outras bibliografias que complementam. Por exemplo, o Regese, tá? Que é uma bibliografia interessante, que já conseguiram até baixar PDF, eu sou contra, mas tudo bem, já conseguiram baixar o PDF, tem e-book dele. Tem um livro que é só de cistos odontogênicos, que é do Shear. Eu vou escrever aqui no chat. Tá. É do Marvin Shear. Este livro, ele só fala de cisto odontogênico. Qual é a minha ressalva sobre o Marvin Shear? Ele é velho. Não reeditaram. Então, mas assim, os conceitos dos cistos, eles existem, estão lá, estão claros. O que tem de atual está aqui no livro da OMS. Esse aqui é o livro de referência para a gente. Mas o que tem de atual são as fisiopatologias do cisto. O Marvin Shear é bom. O Regese, que também coloquei no chat, né? Eu esqueci o nome dele inicial. O Regese também. É um livro bom para a gente estudar. Deixa eu ver outro. Acho que são esses dois que são mais interessantes, que falam de patologia dos cistos. E aí, se você quer estudar imagem, manifestações, a gente tem o Tomasi, aqui também, ó, que é clínico. Deixa eu ver outro que eu tenho aqui. Tem também o Sérgio Kignel. Então, esses livros aí mostram os dois primeiros muito mais patologia e os dois depois bastante clínica e diagnósticos clínicos. Muito obrigada, viu, professor? Eu queria de novo agradecer, porque eu achei você muito didático, gostei muito. Obrigado. E só lembrar o pessoal que a aula foi gravada e a gente vai colocar no nosso canal do YouTube.
Muito obrigada a todos.